Queria fazer uma reflexão com os irmãos, começando com Mateus 26. Mateus 26, versículo 17. Reflexão exatamente sobre a alegria que o Senhor colocou em nosso ser, né? Muito dentro do que foi cantado. Mas queria colocar o contexto daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, começando no versículo 17 de Mateus 26, então, que fala que, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, aqui em tua casa celebrarei, né? Então, aqui é um momento de celebração muito importante, né, para todos eles. E, e eu comecei, a primeira coisa que eu pensei, né, para tentar entender um pouco sobre esse tipo de celebração, eu fiz um paralelo, um comparativo. Depois eu mesmo vou, não me contradizer, mas vou falar que é muito menor do que essa celebração, mas eu pensei nas celebrações que nós temos aqui. Então, vamos falar, o batismo é uma celebração que a gente tem, né? E ele realmente o que tem de comum aqui é que ele é um marco, né? Um ponto muito alto na vida cristã. Mas também nós temos celebrações, né? De aniversário, que a gente, né, celebra a fidelidade do Senhor por mais um ciclo de vida. Uma celebração, uma outra é uma formatura, que é um final também de um ciclo, é um ápice, e tantas outras, né? O casamento é uma celebração também. E eu queria colocar assim sobre dois aspectos, né? Aqueles que são que participam da celebração e o celebrado, né? Aquela pessoa que é o foco da celebração. Então, se a gente for pensar sobre o ponto de vista daquelas pessoas que são convidadas, na minha mente, na hora, veio, né, até a palavra que o irmão falou na semana passada, do Luiz, né, que para toda celebração a gente se prepara para ela, né? Então, para todas elas que eu mencionei, existe uma preparação. Então, que fique isso, né, para nós que vamos participar, né, da ceia. Realmente a gente precisa de uma preparação prévia para a gente poder estar aqui com o Senhor, né? Mas também existe uma questão de se alegrar também com aquele momento, né? Então, a gente está com aquilo na cabeça, a gente está pensando sobre aquilo, e até então parece um pouco em comum com o que está acontecendo aqui, né? Eles conversaram com o Senhor deu orientação para eles. Mas, sob o ponto de vista do celebrado, né, daquela pessoa que é o foco, ele também tem que ter, ele também está se preparando, né, para aquele momento, né? E também ele está com uma expectativa para aquilo acontecer, até muito mais do que aqueles que ele está convidando, né? Então, eu queria ler um pouquinho do texto correlato aqui, que é em Lucas 22, queria ler com os irmãos. Aqui no versículo 14, Lucas 22, no versículo 14, aqui começa a primeira narração e é chegada a hora. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Então, até aqui, né, quando estava considerando, é muito normal do que eu estou falando, né? Existe uma preparação, existe uma ansiedade, uma coisa boa está vindo,
uma coisa que está todo mundo ansiando, é um ápice, é um final de um ciclo, ou uma celebração, está ótimo. Só que o Senhor completa, nesse mesmo versículo, desejei muito conver convosco essa Páscoa, antes que padeça. E aí agora você fala assim, poxa, agora tem um contrassenso aqui, né? Porque não é muito normal você usar de um momento de celebração, né, para poder dar uma notícia dessa, né? E aí vou, vou, vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque assim, aqui não é né, padecer, né, a princípio não é uma coisa boa, mas e aí se distou um pouco desse comentário que eu estou falando, porque a pessoa que está sendo celebrada, a pessoa que é o foco da celebração, né, ela ela vai viver um momento que não é bom, né? E a palavra que de tudo surgiu, né, esse comentário, ela está nesse versículo que é muito comum, e a gente vai abrir só mais em dois versículos, irmãos. Primeiro em 1 Coríntios 11, que é um versículo que todo mundo conhece, mas me chamou muita atenção. Eu acho que isso aqui, até pelo fato da gente ter lido bastante, muito esse versículo, 1 Coríntios 11, no versículo 23. Achou aí, Dandan? Achou? 1 Coríntios 11, 23. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E a palavra que saltou os meus olhos, mesmo ter lido isso bastante, foi na noite em que foi traído. Né? O Senhor sabia que ele ia ser traído. O Senhor sabia que o dia após esse dia, o dia de amanhã dele, ia ser terrível. E ele vai falar isso numa celebração. Então, realmente, isso aí já muda todo o cenário, né, de uma celebração ordinária, comum, de que a gente está falando. E aqui, por lá, mano, até lembrei um comentário que o irmão falou, que eu acho que é muito pertinente, que há muito tempo, acho que foi na casa da Sônia, que você comentou sobre um momento de cirurgia. Nós passamos aqui por algumas, né, que a gente estava orando pelos irmãos. Se eu queria comentar, e só para dar o peso do que eu estou querendo dizer, que a partir do momento que, após o diagnóstico, o médico marca aquela cirurgia, a pessoa realmente tem a mente naquela cirurgia. Ela vai ficar pensando naquilo ali. E, irmãos, a gente tem que ser sincero, não é um pensamento bom. Todo mundo tem uma esperança que vai dar certo, mas a expectativa nem sempre é das boas. Você começa a pensar no plano B, e se, né? A gente fala agora, graças a Deus, meu pai está bem, mas ele fala, ó, minha preocupação era abrir o olho e enxergar. Claro que é. Né? Eu lembro do Mário da garganta também, ó, ei, Mário, vai cantar? Ficava brincando com ele. A expectativa, a gente a gente titubia nisso, né? A gente fica pensando no pior acontecer. Agora, no período do Senhor Jesus aqui na Terra, né? A gente não sabe quando, desde o nascimento dele, até quando ele entendeu que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Claramente, quando ele nasceu, ele não sabia disso, não. Então, talvez, sei lá, por 11, 12 anos, pode ser, que ele entendeu que essa intervenção cirúrgica ia ter que acontecer. E aí você começa a entender o versículo de Lucas. Desejei muito ter a Páscoa convosco antes que padeça. Na cabeça do Senhor, desde 11, 12 anos de idade, ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia que essa noite ia ser traída. E ele escolheu um momento de celebração. E aí, o último texto que eu queria abrir com os irmãos, para a gente entender por que ele falou isso, né? Está aqui em João 15,
no versículo 11, eu vou ler o versículo 11 e depois o versículo 13. João 15, 11. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós, e o meu gozo seja completo. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, para dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, irmãos, é realmente isso aqui é que tem que trazer gozo ao nosso coração, para que no final do versículo 11, para que o vosso gozo seja completo. Em outras traduções dessa mesma palavra, é perfeito, né? É suprido, é completo, para que seja pleno. E aí o Senhor não só instaurou, mas ele, com a própria vida dele, né, colocou em prática um amor incondicional, né, um amor sacrificial, como fala em João 13. Aí aqui a gente consegue entender, né, que a maneira que o Senhor celebrou essa Páscoa, né? Nós, quando a gente é convidado para alguma celebração, como eu estava usando de vários exemplos de celebração que temos, nós meio é um espectador, né? Mas aqui o Senhor devolveu aquela alegria, ou melhor dizendo, ele incluiu na alegria dele a nossa vida. Então, realmente, o coração que a gente tem que estar aqui, quando a gente olha o pão e o cálice, tem que ser de alegria, irmãos, porque o Senhor fez algo muito, muito grande para nós. E voltando, e se a gente for pensar naqueles que são convidados, né? Nós aqui nas celebrações que temos, casamento, aniversário, como eu citei, a gente quer chamar todo mundo, mas pensa bem que a gente não consegue, né, por espaço, né, talvez limitação financeira, a gente não consegue chamar todo mundo. Mas a gente escolhe aqueles que vão se alegrar conosco. Se você parar para pensar, você vai escolher aqueles, numa formatura, quando você chama alguém, você vai escolher aqueles que vão se alegrar com você, que vai ter alegria junto. E aí essa provocação, ela vem quase que instantânea de assim, o Senhor nos convidou, né? Talvez com essa expectativa. Então, realmente, eu entendi com muita clareza, né, que o coração nosso, ele tem que ser um coração de muito júbilo quando a gente chega, né, nessa ceia, né? A lembrar que quem está convidado para uma formatura, que a gente é convidado para o aniversário, irmãos, tem gente que vai lá, convidado, está desempregado, tem gente que está empregado, tem gente que está com um trabalho bom, não está, tem gente que está estudando, perdeu nota, não perdeu, mas o momento não é esse. O momento é de realmente trazer a celebração para aquele que nos convidou. Então, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos, como ele falou muito ao mundo. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças, que o Senhor nos convidou para essa ceia maravilhosa, Senhor. E o Senhor não usou nenhum presente, Senhor, a não ser a tua própria vida, Senhor. E mais impressionante é isso. O Senhor há muito tempo sabia disso. E o Senhor escolheu um momento de celebração, naquele momento de crise do Senhor, para que hoje a gente pode, com todo gozo, alegria completa, celebrar esse momento. Então, que o Senhor possa, Senhor, receber toda a honra e toda a glória do nosso coração. Do Senhor ter nos ensinado, Senhor, a alterar a intensidade do teu amor para conosco, Senhor, da qual a cruz é o firme fundamento de tudo que aconteceu. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, de certa forma, não é muito longo o que eu queria compartilhar. Tem um tempo que o Senhor tem colocado um encargo no nosso coração sobre os jovens. E nisso a gente estava conversando entre nós e nós até começamos com um grupo de oração especificamente sobre isso. Já tem 4 pessoas, a gente está reunindo toda terça ou quinta, dependendo da agenda de todos,
para a gente orar sobre isso especificamente. Todos estão convidados, né? Geralmente às 20 horas. É um tempo rápido, mas tem sido um tempo de muito fortalecimento para a gente. E ainda, né, com essa responsabilidade, então, eu coloquei diante do Senhor e Ele trouxe uma palavra que, na verdade, é um estudo que eu comecei a fazer, eu não terminei, e eu acredito que o Senhor queria que eu trouxesse alguma coisa do que eu já consegui avançar até aqui, hoje. Então, eu peço aos irmãos, né, que me sustentem em oração, principalmente para que eu não fuja do propósito que Ele tem. Pontualmente, eu entendi que o Senhor queria que fosse feito um recorte e caminhar só até um ponto do estudo. E realmente, assim, a Andréia tem ouvido pacientemente uma parte disso e tem sido, pessoalmente, uma experiência muito rica, porque eu tenho visto que o Senhor tem algum propósito específico para os jovens nesses últimos dias. E dentre essas questões, eu percebi que tem uma ligação muito grande com o que foi ministrado na semana passada sobre o treino. Eu vou sintetizar, né, a palavra que foi dada na semana passada, na questão do treinamento e da manifestação. Então, sobre esses dois aspectos, eu acho que tem muito que o Senhor quer falar conosco. Eu vou pedir os irmãos para abrir, então, no livro de Gênesis 37. E são há poucos versículos que a gente vai ler. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Senhor, realmente nós entregamos esse tempo ao Senhor, e eu te peço, ó Pai, para que o Senhor dê toda clareza, Senhor, e o Senhor tire aquilo que o Senhor não quer que seja falado, Senhor, mas que faça prevalecer, Senhor, a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer derramar entre nós nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Essa parte foi uma parte muito curiosa, o texto é muito interessante, e a história da qual eu estava falando, a história de José, e a história que tem toda a relação, então, com a questão dos jovens e com essa questão do que foi ministrado na semana passada, do treinamento e da manifestação que foi trazida, né? E só relembrando, né, na semana passada, para quem não estava aqui, a manifestação, o irmão compartilhou que depois de concluído o evento da morte de Golias, era necessário para que ficasse manifesto ou visível aos olhos de todos, que Golias fosse, então, decepado, tivesse a cabeça decepada. Assim, então, fez Davi e manifestou aquilo que já havia sido feito, que era a morte de Golias. A relação aqui, então, propriamente dito, eu vou pegar um texto que vai ser a chave para a gente entender o que eu gostaria, então, de compartilhar aqui. Salmo 105, do versículo 14 ao 27. Desculpa, do 7 ao 27, perdão.
Ele é Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Fez vir, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir sobre a terra, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para seu talante, sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia com seus servos. E lhes enviou a Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. A chave, então, que é o que eu gostaria de enfatizar, ela começaria, assim, nessa organização, só para a gente fazer a ligação com o primeiro texto que foi lido. Versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Aí eu vou para o 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Pula para o 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Essa, então, seria a chave que a gente prosseguiria nela. Só para... Eu não sabia, assim, eu tinha ideia, mas eu não sabia o significado da palavra talante. Aí eu fui pesquisar, né, no dicionário. E tem um número de sinônimos muito grande também de significado. Eu selecionei alguns aqui. Decisão dependente apenas da vontade. Arbítrio, desejo, atitude de interesse, disposição, esforço, empenho, determinação. E as palavras que para aquilo que a gente vai considerar, eu mais achei interessante era decisão dependente apenas da vontade e determinação. E aí, então, a gente volta, né, para Gênesis lá. Bom, o texto, como eu falei, ele vai de 37 até 50, até o final do livro de Gênesis. Então, não teria condições da gente passar em toda a história, né, que atravessa a história de José. Mas o que chamou a atenção aqui é porque esses versículos iniciais do capítulo 37 fala, no capítulo 2, até o ponto final, pelo menos na minha Bíblia, está assim, na minha versão, fala assim: esta é a história de Jacó. E aí começa falando de José. É como se a história de Jacó ali fosse contada a partir, então, dos desdobramentos da história de José. E
E a gente sabe da importância de Jacó e sabe de tudo que havia ocorrido com Jacó até aquele momento, né, em que narra aqui, então, a história de José, e sabe desse volume de coisas e também do processo de transformação que Deus fez na vida de Jacó. Bom, mas então o que a gente faz, o que a gente ressalta e já buscando as características com a questão da juventude? Em cima desse aspecto de ressaltar a característica da juventude, eu comecei a pontuar alguns aspectos do caráter de José. E todos eles estão, evidentemente, na Bíblia. E aí o Senhor, a primeira coisa que o Senhor me chamou, abriu meus olhos, foi como que uma palavra na Bíblia a gente discorre uma história. Como que é possível, com tão pouco que está escrito aqui, a gente conseguir traçar um perfil da pessoa de José. A gente conseguir saber coisas tão particulares de José, com tão pouca narrativa. E essa é a riqueza da palavra do Senhor. O pouco ele se transforma em tanto. E nesse cenário, então, eu vou começar a elencar algumas das características de José. José era um jovem, né? A Bíblia fala, ele tinha 17 anos. Ele era o filho da mulher que Jacó mais amava e ele era um filho amado, era o filho mais amado do pai. Por ser o filho mais amado do pai, ele ganhou uma distinção entre os irmãos. A Bíblia menciona a túnica de manga comprida, né? Manga longa, de talar, túnica talar de mangas compridas. E aí vai seguindo o texto e a gente vai vendo, então, as questões de José. E eu queria, assim, que a gente fizesse junto um raciocínio da gente tentar, né, voltar naquele contexto para a gente, então, extrair desse texto a maior riqueza que a gente puder. A gente vai chegar no primeiro sonho de José e de como que a Bíblia menciona que os irmãos viam José. Primeiramente, José já era antipatizado por ser o filho mais querido, por ser o filho distinto entre os outros. Não bastasse isso, José vai ter um sonho e resolve falar com os irmãos dele. Mas tenta pensar na mente de um jovem de 17 anos, que era a idade que ele tinha. Como que ele falou? Como que ele falou para os irmãos? Como que ele narrou aquele sonho para os irmãos? Eu não sei como, evidentemente. Mas eu posso imaginar que não foi de uma forma muito agradável para quem estava ouvindo. Porque a partir disso, aquilo que eles já não podiam ouvir José pacificamente, o ódio aumentou ainda mais. E a gente vê que é uma sequência de 2 sonhos. O primeiro sonho, ele então vê os feixes dos irmãos se inclinando perante dele. O segundo sonho, ele relata o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí até mesmo Jacó, então, exorta e pergunta: acaso eu, sua mãe, seus irmãos, vamos inclinar a você? Eu confesso que eu tentei entender, mas eu não consegui se Raquel estava viva, porque se ele mencionava os 11 irmãos, Benjamim possivelmente estava vivo. Se Benjamim estava vivo, Raquel já não vivia mais. Então, ficou esse não entendimento, essa não clareza de, nesse momento da revelação desse sonho, Benjamim não tinha nascido ainda e Raquel vivia, e aí Andréia me ajudou falando que podia ser, lembro o nome? Diná, a irmã, a outra estrela. Mas isso não importa muito. E eu pensei, se considerar um cenário de que Raquel não existia mais e que Benjamim nascia, quem era o sol, então? Porque teria a lua e 11 estrelas. Aí eu pensei, o sol é o Egito? Não sei. Aí seguiu o estudo. Bom,
A gente tem aqui, primeira coisa, então, um ambiente muito contencioso, um ambiente de muito ódio dos irmãos de José com relação a ele, tudo pela distinção que ele tinha entre os irmãos. E lá no início que nós lemos, falava que ele trazia más notícias dos irmãos e trazia Jacó. Então a gente sabe que José falava. Ele falou dos sonhos e falava do mau comportamento dos irmãos. Esse mau comportamento dos irmãos, por exemplo, quando a gente vai lendo a história, um dos fatos é que os irmãos foram apacentar as ovelhas em Siquém, e José é mandado por Jacó a encontrar os irmãos, ele não encontra, e ele vai encontrar por anúncio de um transeunte lá da época, falando que eles estavam em Dotã, né, que era mais acima ainda da onde eles deveriam estar pastoreando as ovelhas. Antes disso, tem mais duas características de José que vale a pena a gente ressaltar. Então, falei que ele era um jovem, era o filho da mulher que Jacó mais amava, ele era o filho mais amado de Jacó, perdão, e ele havia sido distinguido entre os irmãos dele, recebendo uma túnica. As próximas características de José, elas vêm quando, exatamente no momento em que Jacó manda ele encontrar os irmãos. Lá no versículo, então, do capítulo 37, versículo 12, a gente vai encontrar essas características. Está descrito assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem, enviar-te-eis a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Nesse chamar de Jacó e nessa resposta de José, pelo menos eu entendi que duas características podiam ser ressaltadas aqui. A prontidão de José, quando então ele é chamado, eis-me aqui, então dessa conotação de prontidão, eis-me aqui, eu estou pronto para obedecer. Então, prontidão e obediência, duas características. As próximas características que eu particularmente quis frisar é que a Bíblia relata 3 idades de José. A primeira, então, com 17 anos, a segunda idade com 30 anos e a última idade com 110 anos. Essas 3 idades é a base, então, do que a gente queria considerar hoje, agora de manhã. Agora. A primeira idade, os 17 anos. Essa primeira idade é quando teve o início, então, oficialmente, do que nós lemos lá no Salmo 105, de que ele seria provado. E aqui, então, começa a nossa relação com a palavra feita na semana passada. Do treinamento da provação, porque a gente vai ver a manifestação depois. Ele, então, começa a ser provado. E como que ele começa a ser provado? Como eu falei, a gente sabia quem era Jacó. Jacó era um homem de muitos bens, muitos bens. E Jacó, então, distingue seu filho. Nós temos um jovem de 17 anos, né, colocando em palavras de hoje, filho de um pai rico, distinto entre os irmãos. Então, assim, se fosse contextualizar o nosso tempo, era uma pessoa, né, que ela poderia ter muita ligação com o tempo presente. Volto a falar, estou sacando José na história e trazendo para os nossos dias e colocando dentro do contexto da nossa juventude. Um jovem rico, e a gente vai ver outros atributos que José trazia que poderiam trazer um deslocamento totalmente diferente do que José teve. Totalmente diferente. E todos nós que conhecemos jovens, a gente vai poder fazer os paralelos, não exatamente com a pessoa, mas com um outro aspecto que a gente vai chegar nele, que é a sedução desse século.
Nessa primeira idade, então, José começa oficialmente a sua provação, foi onde eu havia parado, e ela vai vir da pior forma que se podia imaginar. Porque José é tirado daquele contexto de riqueza, da proximidade com o pai. Se o pai o amava, certamente era recíproco, e ele é tirado e, ao mesmo tempo, ele sofre alguns reveses. E aí, por isso que eu pedi para que a gente fizesse o raciocínio junto, para que a gente entendesse assim, como que tinha tudo para dar errado para José. Mas por decisão dele, pessoal e submissão total ao Senhor, José é um jovem que a gente pode hoje, nessa modernidade, exortar aos jovens que espelhem nele, né? Ele então vai para o seu primeiro treinamento. Ele é traído pelos irmãos e vendido como escravo. Imagina então alguém com aquelas condições, né, privilegiadas, tirar e ser, primeiro, traído pelos irmãos, segundo, vendido como escravo, em terra estrangeira. Como eu falei, eu não vou ler, né, porque a história é muito longa. Quando ele é vendido como escravo em terra estrangeira, ele chega à casa de Potifar. E nessa primeira idade, então, a gente vai começar a ver parte daquelas características. Eu ainda não terminei as características, mas a gente vai começar a ver o brilho daquelas primeiras características que o Senhor depositou na vida de José. Agora a gente vai então lá, capítulo 39. Só para lembrar que Potifar era comandante da guarda de Faraó. Potifar era comandante da guarda de Faraó. Guarde essa informação. Seguindo, então, Potifar compra José como escravo. E a Bíblia aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 39, então, vai narrar um pouco dessa história. O Senhor era... Vou começar do 1 mesmo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui, então, só para lembrar, que é o primeiro grande testemunho de José lá no Egito, que a gente vai ler agora a seguir. Só lembrando, a gente não pode desconectar uma realidade. Deus não é um Deus conhecido no Egito. Eles conheciam tudo menos o nosso Deus. Tudo menos o nosso Deus. Dentre um dos principais deuses que haviam no Egito, era o Ra, né? Que era o Deus Sol. E imagina, então, que José chega nesse Egito, que ele não conhece, esse Egito não conhece a Deus, e vai parar como escravo, ele vindo, um jovem rico, vendido, traído, e na casa. Naturalmente, isso já ia demandar do ser humano uma rebeldia, um ódio, um rancor. Não. José chega lá e faz diferença. Então começa o treinamento de José. Nós estamos na primeira idade dele. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, é o versículo 3 agora, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Agora vem o que eu queria muito frisar. José era formoso, de porte e de aparência. Ou seja, eu não tinha nada a ver com José. Eu não tinha nada a ver com José. Formoso de porte e de aparência. Por que isso aqui é importante para a gente e para a nossa juventude? Para esse treinamento dessa primeira idade que o Senhor queria fazer na vida de José, ele tinha que ser preparado. E aqui a gente vai ver que o Senhor vai preparar José nos aspectos de administração, de gestão e quanto aos aspectos da sedução. A gente está falando de um jovem, belo, formoso, e que tudo que fazia prosperava. E prosperava porque o Senhor era com ele. E aí, então, o desdobramento dessa história é que Potifar viu o que o trabalho de José, o resultado do trabalho dele. E viu, como nós lemos aqui, né? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, a gente tem esse primeiro testemunho de José no Egito. José apresentando Deus, porque a Bíblia está falando que Potifar viu Deus, viu o que o Senhor fazia. A gente está falando, então, de um lugar fugindo para fora. Aqui, então, conclui a primeira etapa do treinamento de José. José se tornou um habilidoso administrador e alguém que foi aprovado aos olhos do Senhor para a questão da sedução. Porque ele entendeu que ele não poderia cometer a maldade contra Potifar, mas o pecado contra Deus. Muito embora esteja escrito nessa ordem, a gente sabe que era o pecado contra Deus e a maldade contra Potifar. Mas ele, então, aquele jovem formoso, né, que conseguiu, em terra estrangeira, se tornar também distinto, ele, então, resiste e ele passa nesse primeiro ciclo de provação, como nós lemos lá no Salmo 105, que o Senhor tem para a vida dele. E ele foi aprovado nesse primeiro ciclo. Mas o que acontece? Qual o desdobramento posterior a esse? Ele agiu com fidelidade, ele agiu com tudo. De onde que ele foi parar? No cárcere. Mas nada estava fugindo ao propósito do Senhor. E não estava fugindo ao propósito do Senhor, não é porque, de alguma forma, né, aqui é uma conduta irrepreensível de José. Não tinha, né? Por que ele ser penalizado? Porque ele não cometeu nenhum pecado. Muito pelo contrário, ele foi fiel ao Senhor e a Potifar. Mas o Senhor ainda queria lapidar essa joia que, como eu falei, a gente pode hoje, na modernidade, olhar para trás e falar assim, ele pode ser o exemplo para nós. Em qual aspecto agora o Senhor queria pegar José e deixá-lo pronto, totalmente aprovado? Agora era na questão da autoridade. Então, vamos lá, a partir do versículo 20, do 39. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Novamente a gente vê o versículo. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual, de novo, então, José recebe, pela segunda vez, a responsabilidade de conduzir todas as coisas. Agora na prisão. Se a gente fosse pegar e fazer uma hierarquia dos acontecimentos, a gente tinha, então, alguém que estava no topo da pirâmide, jovem, em casa com a família,
de repente é rebaixado para a condição de escravo, vendido, traído, mas nessa condição de escravo ainda tinha um privilégio, porque ele era um mordomo. Então ele tinha liberdade física, né, de transitar, né, enfim. E as coisas do senhor dele estavam à disposição dele. Só que não bastasse essa situação, ele então recebe outro rebaixamento, pensando numa linha hierárquica. E agora, então, ele é rebaixado à condição de um preso. Estando ele preso, ele, então, pelo Senhor, né, pelo Senhor ter sido benigno com ele, então, é elevado à condição de auxiliar do carcereiro, e ele assume todos os fazeres daquela prisão. E por que, então, o Senhor trabalhando a autoridade? Como eu falei, que era um outro aspecto que o Senhor queria trabalhar na segunda idade, na primeira idade de José. Ainda a gente está dentro do ciclo da primeira idade, que vai de 17 a 30 anos. O Senhor já tinha aperfeiçoado as questões da habilidade dele de administração, da resistência para as questões da sedução, e agora a autoridade. Foi dada a ele todos os presos, para que ele, então, fosse, na prática, a figura do carcereiro, sendo um preso igual aos outros. E ali tem uma coisa que a gente aprende muito na vida militar, é gerir crise. Gerir crise e gerir conflito. Ali não era um lugar, não era um jardim de infância, ali não era o Boa Semente, ali não era nada, ali era um lugar onde estava trancafiado presos. Poderiam haver pessoas trancafiadas ali que não cometeram crime, mas hegemonicamente quem estava preso ali cometeu algum delito. E nas minhas experiências com preso, é muito difícil. Preso é muito difícil. Entrar num ambiente prisional é muito difícil. É o ambiente, assim, ele espiritualmente muito carregado, mas também o nível de ardilosidade que é empregado por parte dos detentos é muito grande. Primeiro, nenhum cometeu nada. Depois tem um segundo time, que é o que cometeu tudo e quer se sobrepor pela força. Porque quanto mais crime ele cometeu, ele ganha um patamar acima dos outros presos. Isso existe de verdade. Então, era nesse ambiente que José estava sendo trabalhado pelo Senhor a questão da autoridade. A gente chega, então, com esse terceiro elemento que o Senhor queria trabalhar na vida de José. Só que o final do versículo já dá a característica da resposta de José atuando naquele ambiente hostil. Fala, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, mesmo nesse ambiente, ele prosperava. Aqui, então, a gente vai... próximo passo é a revelação dos sonhos aos presos, então, até ele chegar a Faraó. Aqui, então, conclui a primeira idade. E a primeira idade conclui com a aprovação de José. Quando a gente chega lá no final, que é o último evento, né, que ele revela o sonho do copeiro, né, e do padeiro, um executado, o outro é levado de novo. Passam 2 anos e ele não se lembra de José. Eu estou acelerando só para a gente não fugir do tempo. Para quem tem história ainda, né, fresca na memória, José então revela o sonho padeiro, copeiro, e aconteceu tal qual ele havia tido a visão, ou a revelação, mas um é levado de novo à presença de Faraó, e passam 2 anos e ele não se lembra de José. Mas Faraó então tem um sonho. E José então é lembrado nesse momento. Quando isso acontece, acabou então a primeira idade de José, dividida aqui estrategicamente nessa palavra, né, que eu estou estudando, porque agora José está pronto. E ele está pronto nos aspectos, então,
de administração, das questões da sedução e da questão da autoridade. Quando a gente disseca esses três elementos, são todas as coisas. Sedução, aqui, é uma palavra pequena com um arco de significado muito grande. Não era necessariamente pelas atrações físicas, né? Mas era pela corrupção, pelos valores que poderiam ser levados para ele, né? Subornos. Ele ia gestar o maior império, né? Ou ia gerir, né? O maior império da época. Tudo ia passar na mão dele. Então, ele estava suscetível a todas essas questões. E ele foi aprovado nisso. Aquele teste com a mulher de Potifar foi o teste que o Senhor olhou para ele e falou assim, meu servo está aprovado, ele está pronto para isso. Faltava, então, só por fim a autoridade. Ele foi levado, como eu falei, no patamar mais baixo, para florescer aquilo que o Senhor tinha de tão rico para ele. E ele sai de lá, então, pronto nas questões e nas virtudes administrativas, das questões, vou chamar de sedução, mas os irmãos entenderam, e preparado nas questões de autoridade. Os três elementos que atravessariam, pelo menos na minha conta, se ele foi por 80 anos, ele serviu ao governo de Faraó, ele então conduziu essas virtudes por esses todos os anos. Porque não tem nenhum momento que a Bíblia revela em que ele foi Demas, né, como foi mencionado em Estudo atrás. Ele não desistiu da carreira em nenhum momento. E muito menos do Senhor, que é onde a gente quer, então, para fechar aqui aquilo que eu, né, queria trazer para os irmãos. Concluída a primeira idade dele, a gente vai para a segunda, que é a partir dos 30 anos dele. E aí, só voltando de novo no Salmo 105, no versículo 22, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Quando ele estava pronto, então, provado e aprovado pelo Senhor, ele é levado à condição de governador. E isso se deu da seguinte forma. Ele chega diante de Faraó, lá no capítulo 41, a partir do 14, Gênesis 41, 14, até o 16. Então Faraó mandou chamar José e os fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Vamos parar, uma breve pausa aqui. Ninguém que não fosse provado e aprovado pelo Senhor poderia dar a resposta que a gente vai ver a seguir. Imagina que você está diante, se a gente pensar, como eu falei, estou toda hora trazendo para a atualidade só para ficar mais palpável para a gente conseguir tocar. Se a gente encontrar nos carros, sei lá, um vereador, qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, a gente vai, né, uma reunião com fulano, Beltrano, ou um CEO de uma empresa, ou o diretor da minha companhia, ou o reitor da minha universidade, ou sei lá o quê, ou o meu comandante. Imagina como que a gente, né, colocaria diante dele. E a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma demanda para você. Eu sei que você pode fazer. A primeira coisa, a gente sim vai descer daquilo e falar, né? E José. A resposta de José mostrou que o Senhor, de fato, tinha trabalhado nele e que ele estava totalmente pronto para o que viria. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Ele se esvaziou completamente de qualquer possibilidade de ficar bem com Faraó.
Ele só falou assim, não está em mim, mas Deus vai dar. E, de novo, pela segunda vez, a gente tem, então, visivelmente e com autoridades, segunda não, em terceira, a gente pode considerar o cárcere, mas pela terceira vez, José testemunha da pessoa, do Deus dele, no Egito. E ele, então, traz a luz totalmente para o Senhor, falando que Deus, então, faria aquilo diante de Faraó. Ele faz, então, Faraó relata o sonho, José, então, faz a interpretação. E aí a gente salta para o versículo 32, do mesmo capítulo. O sonho de Faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A sequência, lá no 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. De novo, então, a gente volta à pessoa de José, e já tem 13 anos que José não sabe do pai dele, não sabe da família dele. 13 anos longe das raízes dele, em terra estrangeira, e 13 anos que ele passou por um rico treinamento, mas um treinamento que deve ter sido bastante doído para ele, né? Por outro lado, nós temos Jacó, há 13 anos, sem notícia do filho que ele mais amava. E também temos o nosso terceiro personagem, que são os irmãos de José, que por 13 anos deve ter ouvido o choro do pai. E eles não deviam ter notícia de José. Não deviam, não. Mais provável é que não tinham notícia de José. E agora, nem que eles quisessem, eles poderiam falar alguma coisa diferente. Mas eles viam a dor do pai deles já por 13 anos. José, então, ele segue firme naquilo que o Senhor colocou para ele, e ele agora já pronto, então ele emprega todo o treinamento que ele recebeu em benefício de toda a humanidade da época, né? Porque ele foi o celeiro do mundo, enquanto gestor daquela grande crise que teve no mundo, naquela época, e ele, então, por ter tido a clareza do Senhor naquela visão e interpretação do sonho de Faraó, ele conseguiu aprovisionar o alimento que ia sustentar por todo o período de fome. Só para a gente concluir, então, irmãos. A segunda idade de José é esse período que vai dos 30 anos até os 110 anos, ou 109 anos. Que, eu, pelo menos até onde eu entendi, foi o tempo que ele serviu como
um empregado da corte egípcia, né, do reino egípcio, do império egípcio. Tem características de todos, por isso que eu mencionei assim. E essa segunda idade, né, claro, né, a partir do versículo 14 lá de Gênesis 41, ela mostra que nesse contexto ele vai ter de novo contato com a família dele. E de novo a gente volta lá no Salmo 105, que fala que a fome levou adiante José, como nós lemos. Como a história é muito longa e a gente não tem condição, né, de debruçar detalhadamente sobre ela, eu vou só resumir no encontro de José com os irmãos dele, em que José, a Bíblia fala que ele se emocionou, que ele chorou, ele não se revelou inicialmente aos irmãos, ele usou das habilidades que ele havia adquirido ao longo dos anos para poder se revelar para os irmãos, e não fala em nenhum momento de nenhum revide da parte de José para com os irmãos, aqueles que haviam traído e vendido como escravos. Pelo contrário, José os amou e os abrigou. Mas o tempo que José ficou distante, até ele rever o pai dele, foram 22 anos. Então, 22 anos longe do pai dele. Deve ter sido uma dor muito grande para Jacó. Mas deve ter sido uma dor muito grande para José também. Porque, de alguma forma, Jacó ainda tinha os outros filhos. Mas José estava totalmente sozinho numa terra hostil, numa terra sem o Deus dele, numa terra totalmente distante de tudo. E é interessante que o Senhor o coloca numa posição de segundo, né? Depois de Faraó, ele é o segundo. E quem era Potifar? Agora, Potifar era um subordinado de José. Nem revide contra Potifar, não tem relato nenhum na Bíblia. E é muito interessante, assim, esse coração que o Senhor deu para José foi um coração, e é por isso que ele ficou pronto, né? E é por isso que a palavra, ela saltou ao meu coração, que era para os jovens, porque é a idade que a gente tem, né? Quando fala gente, eu já saí um pouco da juventude, mas que a gente tem mais impulsividade, que a gente tem menos condição de ser comandado, que a gente tem menos condição de receber sobre nós uma mão de autoridade, ou que a gente tem muita força, a gente tem, né, tá tudo saindo de fora para dentro. Não, de dentro para fora, é a dislexia, não importa, é de dentro para fora. E isso em José, o Senhor trabalhou tanto e de forma tão gloriosa que ele conseguiu, nessa idade de 30 anos, ser levado como segundo nesse reino, passado e aprovado por todas as questões em que nós, jovens, quando submetidos a testes menores, tanto em amplitude quanto em dimensão de tempo, eu não sei se a gente é aprovado. Mas o Senhor achou aprovação e certamente se alegrou com essa juventude de José. E é por isso que ele pode ser um espelho para a nossa juventude. E agora vem a terceira e última idade de José, que é os 110 anos. E aí eu peço para os irmãos abrirem lá em Gênesis 50, no versículo 24. Antes do 24, a gente vai ler o 22, por favor. Gênesis 50, 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Eu vou ler esse trecho todo, tá? Do 22 ao 26.
Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Agora vem, então, esse fechamento da terceira idade, e o Senhor, de forma tão surpreendente, né, ele fechou o ciclo de José com o início do ciclo, dando a José uma visão, né? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. De novo, a gente volta lá no Salmo 105, quando o Senhor falou das promessas dele, né? Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Versículos 7 e 8 do Salmo 105. E aqui, então, José, nessa última visão, ele está partindo, mas ele tem essa visão e fala, era importante ele deixar aquela palavra, que aquela palavra significava que o Egito não é a casa de vocês. Vocês vão voltar para o lugar que o Senhor tem para vocês. Mas essa palavra tem um outro significado também, de que ele completa a carreira dele sem se afastar do Senhor, sem que o Egito entrasse no coração dele, sem que o sol, sem que o Deus Ra lá, fosse a luz dele. Mas o Senhor foi a luz dele, inclusive, que ofuscou os olhos de Faraó, a ponto dele entender que o Deus de José tinha feito aquilo. Que essa seja a palavra para a nossa juventude, no meio, né, do Egito que a gente vive. Que o Senhor brilhe nos nossos jovens, a luz dele e fortaleça. E prepare os jovens para aquilo que o Senhor tem, para os desafios que ele tem do Senhor para nós, até que ele nos chame, né? Até que a gente complete a carreira. E a nossa alegria é que José pôde terminar a carreira dele como um vitorioso, como um vencedor. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, por essa palavra que o Senhor nos entregou, Pai. Eu te agradeço e peço que o Senhor torne vida em nossos corações, Senhor. Que ela sirva de palavra mesmo para fortalecer, Senhor, cada um dos nossos jovens, Senhor. E a nós, enquanto não tão jovens assim, Senhor, mas aqueles que têm um pouco mais de caminhada. Para que a gente tenha a palavra temperada e adequada, Senhor, para exortar, para fortalecer, para ensinar, Senhor. Nos ensine, Senhor, a sermos mesmo diferenciados aos teus olhos, Pai, para que a gente possa atrair para si mesmo, Pai, uma parte dessa juventude, Senhor, que não te conhece, Pai. Uma parte, Senhor, que caminha perambulando, Senhor, no Egito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nós consigamos, de alguma forma, ser vasos, Senhor, úteis para o Senhor, para que a gente possa relembrar ou trazer como novidade para essas pessoas, Senhor, que o Senhor é o Deus de José, Pai. Que o Senhor é aquele que muda a nossa história, Senhor. Que essa seja a palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.